Estamos de volta com o Ver Mais nesta segunda-feira de calorão, mais uma vez em Criciúma e em todo o sul do estado. E o assunto agora é saúde e como manter a saúde em dia nesse período de calor tão intenso. Uma das recomendações é beber bastante água, porque além de nos hidratar, a água regula a temperatura do corpo, ajuda a transportar oxigênio, absorver nutrientes, entre tantas coisas boas, viu, gente? E para saber mais sobre esse assunto, nós estamos conectados com a nutricionista Samira Menegas. Ela vai falar com a gente a respeito disso. E eu quero saber de você em casa, se você toma água suficiente, se você tem noção de quanto de água toma todo dia. Eu sei que eu tomo mais ou menos uns 3 litros de água, mas eu quero saber de você. Manda o seu recado aqui pra gente. Samira já está conosco. Samira, boa tarde, bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, muito obrigada. É sempre bom a gente falar sobre saúde, alimentação e hidratação, faz parte desse combo, né? Sim, Criciúma, a região está bem quente, né, no sul, e é bem importante até a gente ter um cuidado, né, porque a gente fala tem que tomar água, mas são todas as águas de toda forma. A gente às vezes não se preocupa com isso porque a gente está com sede, a gente quer matar a sede, né? Então isso é um tema bem interessante. Pois é, e quando a gente fala assim, de consumir bastante líquido, às vezes a gente confunde e acha que esse líquido pode ser uma caipirinha na beira da praia, uma cervejinha no fim de semana, um suco que às vezes não é tão saudável assim. Tem diferença, né? Não é porque é líquido que vai me hidratar, né, Samira? Exato, até porque a gente, o ideal mesmo seria água, sucos, alguns chás mais claros, aqueles chás de bebê, camomila, erva doce. Tudo que for, tudo que tiver cor, o nosso corpo vai ter que gastar também energia, gastar a própria água para conseguir utilizar essa água do alimento. Então, refrigerantes de cor, principalmente, eles acabam nos ajudando a nos desidratar ao invés de hidratar por ser líquido. E álcool nem se fala, né? A gente gasta muito mais água para conseguir eliminar aquele álcool que a gente ingeriu do que o líquido que, mesmo sendo a cerveja, né, que todo mundo fala, eu vou tomar cervejinha que vai me hidratar. Na verdade, não, a gente acaba desidratando quando a gente consome algum alimento com álcool, né? Caipirinhas ali, tava vendo você falar de bebida sem álcool, drink sem álcool, excelente. Muito bom, né? Ô Samira, mas tem uma conta assim de quanto de água a gente deve beber? Porque é muito comum a gente ouvir, 2 litros de água por dia, 2 litros de água por dia. Mas isso vale para todo mundo? Ou algumas pessoas precisam mais, até podem tomar menos? A gente tem uma recomendação, digamos que é de bolso, que a gente fala, um cálculo de bolso, que são 35 ml para cada quilo de peso. Então, se eu tenho 70 quilos, a minha média vai ser 2 litros e 400 de líquido. Então, não somente de água, isso é líquido. Vale a sopa, vale o chá, vale o suco natural, né? Não os industrializados. Mas esse cálculo é uma média. Mas, por exemplo, aí, né, nesse período de verão, que a gente está sentindo muito calor, a nossa necessidade é maior, porque a gente perde muita água, principalmente no suor, né? A nossa pele, ela produz o suor para a gente poder diminuir a temperatura da pele. Então, a minha necessidade vai ser ainda maior. Idosos e crianças são as pessoas que a gente tem que tomar mais cuidado, porque a criança, ela não tem ainda noção do que é sede. Então, se a gente não oferecer água para ela, ela não toma. E o idoso, ele esquece. Ele esquece de tomar água, ele esquece... e muitas vezes ele acaba tomando menos água mesmo. Daí a gente percebe até pela desidratação da pele, pelo aspecto, né, pelo cansaço. Então, é bem importante. Porque os adultos, de modo geral, eles tendem a saber o que está acontecendo. Então, eles vão tomar água, estou com sede. Conseguem identificar mais facilmente, principalmente nesses dias muito quentes. Mas se você está suando muito, você tem que repor mais ainda. Então, esse cálculo de 35 ml pensando num dia normal, né? Não nesses dias tão quentes. E uma forma da gente observar isso também é pela cor da nossa urina. Porque quanto mais amarelada está a nossa urina, significa que a gente está mais desidratado. Então, se você está tomando essa quantidade, mesmo assim, e está suando muito, o teu volume vai ter que ser um pouquinho maior. Certo, mas então, o básico que a gente tem que aprender é essa continha bem fácil. Pega a quantidade de peso, quanto peso eu tenho, vezes 35. Pelo menos isso eu tenho que tomar de água, de líquido por dia, né? Exato. E essa é a nossa continha básica, o mínimo, né? O mínimo vai ser esse valor.
Legal. Ô Samira, e além da cor ali do xixi que você falou, né, que dá para ver que a gente não está muito bem hidratado, tem uma outra característica, outros sinais que o nosso corpo pode dar dessa desidratação, até para o pessoal às vezes mais velho que não sente tanta sede assim se perceber? Idosos, a gente percebe bastante pela pele, que a pele fica seca mesmo, a ponto, inclusive, de quando a gente toca no idoso, o envelhecimento por si, ele já tem a pele um pouquinho mais seca. Mas quando eles estão desidratados, fica muito mais fácil de fazer hematoma. Então, quando a gente segura, dói muito mais, machuca mais eles. O cansaço mesmo, os olhos, a nossa mucosa, ela acaba ficando mais seca. Então, eles vão ter aquela sensação de boca seca, a boca começa a rachar, a pele mesmo. E se é uma desidratação com o tempo, cansaço, esgotamento mental, fica muito mais difícil de pensar, porque o nosso cérebro também funciona à base de água, né? Então, quando eu estou desidratado na periferia, que a gente fala, que é abaixo, né? Que é no nosso, abaixo da cabeça, eu vou ter também esse cansaço, até para pensar, assim, algo que seja fácil para te tomar decisão ou pensar fica mais difícil quando a gente está desidratado. E o cansaço, né? A pressão abaixa, então a gente fica com aquela sensação de que não está conseguindo pensar, a sensação de que vai desmaiar, porque quando a gente está com a pressão baixa, a gente também tem esses sintomas. Ô Samira, e com relação à qualidade da água e também à temperatura, tem alguma dica? Pode ser água gelada, pode ser água fresca. Eu gosto muito de água de filtro de barro, por exemplo. Tem alguma coisa que a gente tem que cuidar nesse aspecto também? A gente tem que tomar cuidado com a origem da nossa água, da onde que a gente está pegando essa água. Antigamente, a gente tinha muito costume de ter água de poço, só que em função até dos esgotos das casas, essa água acaba não sendo tão saudável, não. Ela acaba sendo contaminada muitas vezes, e isso vai levar a gente a ter, às vezes, uma diarreia, uma virose, alguma intoxicação pela água. Então, isso é importante de saber a origem da água. Além disso, em relação à temperatura, tem pessoas, o ideal é aquela água fria, porque ela alivia um pouco mais a sede, só que a água muito gelada, ela também não é recomendada. Muita gente é mais sensível a essa quantidade de água muito gelada e num volume também muito grande, num período pequeno de tempo. Aí eu passei a manhã inteira sem tomar água, e daí agora ao meio-dia eu viro 1 litro de água bem gelada. Isso vai me dar uma sensação de choque, meu estômago às vezes vai reclamar, causa até o vômito em função desse volume em exagero. Então, isso também não é recomendado. Além da origem da água, a gente tem que pensar também, mesmo a água da torneira, se ela não tem nenhuma infiltração, né, que possibilite algum bichinho ir ali. Agora a gente está no verão, às vezes você vai tomar banho de rio, toma um pouquinho daquela água do rio, ou banho de cachoeira. Tem que tomar bastante cuidado, porque a gente não sabe de onde veio aquela água, se existe algum tipo de poluição, seja de empresa, de casa, de esgoto, ou mesmo de dejetos de animais, porque às vezes os animais utilizam aquela água, evacuam aquela água. Então a gente pode também se contaminar em função disso. Assim, a gente quer matar a sede, mas tem que pensar certinho de onde que é. Samira, muito obrigada pelas dicas. Sempre ótimo conversar contigo e até uma próxima. Um prazer. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Essa é a nutricionista Samira Menegas conversando com a gente, falando sobre a importância de a gente consumir água.